Calcule o valor de y, tal que os pontos, né, e dá 3 pontinhos para nós aí sejam colineares. Só a título de organização, tá? Eu vou dizer que aqui, ó, eu vou dizer que esse ponto é o ponto A, esse ponto é o ponto B e este é o ponto C. Tá? Então, veja que o ponto A e o ponto B está bem definido, eles estão bem definidos. O x de A, eu vou colocar aqui como esboço, não há necessidade de fazer isso, tá? Mas eu quero ilustrar, né, aproveitar essa questão para ilustrar o que ocorre de fato, tá? A resolução ela já aparece aí, mas é legal entender, veja. O ponto A é 1 e 3, então 1 para o x, vou colocar por aqui, então 1 para o y, 2 para o y e 3 para o y. Então tá por aqui assim o ponto A. Tá bem definido ali. O ponto B é 5 e 2, ou seja, 5 para o x. Vamos tentar colocar isso aqui também. 2, 3, 4. Tentando aproximar uma escala razoável, tá? 5, tá? E aí 2 para o y já está bem definido. Se nós fizermos mais ou menos por aqui o ponto B. Isso significa, pessoal, que existe uma reta que contém esses dois pontos, tá? Posso tentar ilustrar ela aqui assim, ó. Não ficou muito bom nesse caso. Deixa eu voltar aqui. Então, vamos ver aqui, ó. Ficou um pouquinho torto aí, mas está entendendo a lógica. Pronto. Não adiantou muito, mas você entendeu a lógica, existe uma reta que contém esses dois pontos. Aí o que acontece com o ponto C? Ele não está muito bem definido por conta desse y aqui, ó. Então veja, eu tenho uma garantia, o x dele vale 9, está lá na frente o x dele. Provavelmente essa reta já passou para a parte negativa, lá na frente, né? Para manter essa escala aí, nós temos até que aumentar esse plano cartesiano, tá? Então vamos colocar aqui o 9, vamos aumentar ele aqui, ó. Beleza? E vamos colocar o 9 por aqui. Eu insisto, a escala pode não tá muito boa, né? Aliás, não tá nesse caso. Vamos colocar o 9 por aqui. Então essa é só uma ilustração, não tenho garantias que seja exatamente aqui. E aí existe uma possibilidade para o y. Pessoal, não há um valor para o y para eu subir esse 9 aqui e colocar o pontinho C ou descer ele e colocar um pontinho C. Então isso significa que nesse momento, antes de garantir que esses pontos estão alinhados, esse ponto C transita nessa reta na vertical. Ele pode estar lá em cima, ele pode estar aqui, ele pode estar aqui embaixo. O que há de garantia aqui, né, é só o 9. Então, o que a questão está pedindo? Está pedindo exatamente qual valor que eu tenho que pôr para o y para que esse ponto esteja sobre essa linha, sobre essa reta que contém A e B, né? Bom, é isso que está acontecendo nessa questão. Agora, como que nós resolvemos? Bom, tem vários vídeos aí já ilustrando. Uma das maneiras mais tranquilas, né, eu imagino, seja por determinante. Veja, eu posso montar uma matriz com as coordenadas. Então, se você observar as coordenadas dos pontos, ó, 1 e 3, eu venho aqui e coloco 1 e 3. Tá? Outra coordenada do outro ponto, né? 5 e 2. Então, eu coloco 5 e 2 aqui embaixo. Tá? Sempre o x embaixo do x, o y embaixo do y. E depois um 9y. O que eu faço com y? Olha, repete ele aqui, não tem problema. 9y. Você vai pegar e completar com uma coluna de número 1 aqui. Isso forma uma matriz de ordem 3, ou seja, 3 linhas e 3 colunas. Uma das maneiras de fazer o determinante é repetindo as duas primeiras colunas. 1, 3, 5, 2, 9, y. Uma das maneiras de fazer aqui são 3 setinhas para a direita e 3 para a esquerda. Ó. Bem na diagonal aqui,
né, entre aspas, essa diagonal. 1 vezes 2 dá 2, você multiplica esses elementos, tá? 1 vezes 2 dá 2, vezes 1 continua sendo 2. Depois você coloca aqui, ó, 3 vezes 1 dá 3, vezes 9, 27. Então, mais 27. 1 vezes 5 dá 5, vezes y dá 5y. Pronto. Outras setas não pegariam 3 elementos, tá? Então não nos interessa. Essa é uma dica para lembrar aí. Setas para a esquerda também pegando 3 elementos, né? 3 vezes 5, 15, vezes 1 dá 15. Só que aí, para a esquerda a gente troca o sinal. Vou colocar menos 15. 1 vezes 1 dá 1, vezes y dá y. Só que eu vou colocar menos y. E por último aqui, 1 vezes 2 dá 2, vezes 9 dá 18. Eu vou colocar menos 18. Pessoal, esse é o determinante. Quando eu faço, isso já está explicado em outras questões aí, quando eu faço esse determinante ser igual a zero, eu estou acabando de colocar os 3 pontos sobre a mesma reta, ou seja, sobre a mesma linha aí, dizendo que eles são colineares, tá bom? Ora, que y que vai atender a essa igualdade, é o que nós vamos determinar agora, é o que a questão pede, tá? Bom, vamos juntar os y possíveis aqui, ó. Eu tenho menos y com mais 5y, tá? Daí eu tenho menos 18 com menos 15 com mais 2 com mais 27. Estou fazendo bem passo a passo aqui, você já podia ter colocado, né, a resposta, as respostas, tá? Esqueci do y aqui, do 5y, né? Pronto. Vamos lá. Menos 5y com mais... menos y com mais 5y fica para nós aqui 4y, beleza? Pessoal, menos 18 com menos 15, vamos juntar, né? Enquanto vamos pensar em duas dívidas, vamos juntar isso. E daí a gente fica com menos 33. E aqui mais 29, né? 27 com 2. Bom, de 29 para 33 nós temos 4, né? Só que aqui é uma parte negativa. Isso é igual a zero. Então, 4y fica menos 4, essa diferença aqui, menos 4, igual a zero. Menos 4 de um lado, mais 4 do outro, né? Divide por 4 dos dois lados, ou passo 4 dividindo, você tem y igual a 4 dividido por 4. Ou seja, y igual a 1. Beleza? Então, y igual a 1 contempla aqui o que se pede. Quando o y for 1, e aí a minha figura aqui não ficou legal, né? Eu avancei muito com 9, o 9 deveria estar por aqui, essa reta também não está muito boa. O y igual a 1, né? Então, seria por aqui assim, ó. Por aqui assim mesmo, onde eu estava fazendo, né? Colocando 9 aqui, e aí nós teríamos aqui o ponto C, tá certo? Não deu um C negativo, tá vendo? Se a reta fosse aqui, o C negativo não, perdão. O Y do C não foi negativo. Se a reta fosse onde estava aqui, ó, teria que ser negativo, tá? Mas como eu disse inicialmente, não há muito um rigor de escala, eu só queria explicar o que estava funcionando por trás. A resolução propriamente dita é essa ideia aqui. Dentro da geometria analítica há o primor pela álgebra e não pelo desenho, né? Sempre. Mas ele vale demais para que nós possamos entender o que está acontecendo.